Fala, seus crimes, eu aqui cheguei e finalmente é hora de deixar vocês entendendo tudo sobre o auge do Accelerator. Além, é claro, explicar definitivamente o mistério das asas deles e também falar sobre o paradeiro atual do Accelerator, que me deixa um pouco tristinho, sim, o estado atual dele. Quem tá acompanhando o Gênesis sabe, e eu fiquei meio tristinho porque não tamo mais... vocês. Eu fiquei meio triste, sério, com o atual dele. Eu até entendo, mas, cara, eu não consigo aceitar isso e... Quer saber? Vamos fazer esse vídeo passo a passo, então não adianta ficar falando muito aqui se eu não vou revelar. Deixa pra falar na hora que for falar mesmo, pra não ficar essa curiosidade toda. Bom... E aí, vamos começar agora a falar tudo sobre os poderes álgicos do Accelerator. Não é tudo sobre os poderes, afinal não vou falar sobre os vetores. Os vetores eu acho que você já entendeu. Não tem muito o que pensar sobre isso. É algo bem simples até. Que seja totalmente complicado e às vezes faça pouco sentido. Quando você pesquisa bastante sobre vetores, você consegue entender. O problema é quando o criador fala: quer saber? Todo mundo já entendeu como funciona. Vamos deixar um pouco mais complicado. E aí sim ele consegue deixar o negócio totalmente doido. Bom, mas para começar, vamos logo explicar o mistério por trás das asas do Accelerator. Eu aposto que muita gente passou por aquilo e pensou: meu Deus, como ele conseguiu essas asas? Não faz sentido. Bom, é verdade, realmente fazia pouco sentido, mas é mais que o anime não explicou bem. Na novel tinha mais detalhes e depois foi explicando um pouco em pouco até você conseguir ter uma compreensão do que estava acontecendo. Acontece que é bem simples até. Vocês estão ligados que naquela hora que o Accelerator despertou, tava rolando aquela arco da invasão, a Kazakiri tava virando a Fusen Kazakiri lá, o anjo artificial, tudo aquele negócio. E aí a Index canta aquela música pra meio que purgar a energia que tava saindo da Last Order, que tava fazendo a Kazakiri acontecer e tal, que eles estavam utilizando até o sistema da Mikasa Network para fazer tudo isso. Então, durante aquela canção dela para purgar tudo, vocês se lembram que o Accelerator tava brigando com o Kihara e tal, e tava apanhando. Só que enquanto isso tava acontecendo, meio que o cérebro do Accelerator no subconsciente estava tentando utilizar aquela música para tentar ajudar a Last Order. E aí, quando a sua bateria descarregou, ele conseguiu decifrar aquelas coisas, não tipo decifrar totalmente, entender o que é por trás daquela música. Afinal, o cérebro dele tinha desligado e meio que foi algo subconsciente. Ele não entendeu, eu já sei tudo. Foi meio que o cérebro dele, por raciocínio rápido, entendeu. No subconsciente dele ele entendeu, mas realmente ele não entendeu. O que é que acontece? Quando ele conseguiu fazer isso, ele absorveu o telasma que estava espalhado por toda a cidade naquela hora. Telasma, para quem não sabe, é a energia dos anjos. É tipo, a magia é a magia dos magos. Aí existe também a energia Ain, que é o dos Esper. E existe o Telasma, que seria a energia dos anjos. Falando nisso, eu acho que ainda não falaram com a energia dos demônios, mas deve ser o Telasma também, não é? Bom, então, essa energia Telasma é algo bem perigoso, tanto que mesmo os santos, sim, aquela classe de magos mais forte, que são santos, tipo a Kanzaki também é uma santa. Mesmo eles, se absorvessem um pouco daquela energia, eles começariam a ter bastante problemas continuando a vida. No entanto, ainda não foi explicado como, meio que depois que o corpo do Accelerator absorveu aquele telasma, o corpo dele não rejeitou aquilo. Alguns têm a teoria de que era porque ele estava meio que puro naquele momento, afinal ele não tinha mais conhecimento, já que o cérebro dele estava em defeito. Ele era como uma criança, já meio que conseguiria ter um pouco de tolerância ao telasma. Isso ainda, como o corpo dele aceitou aquela telasma que ele absorveu, ainda não foi explicado. Só que é isso que aconteceu. Tipo, a gente já sabe que o corpo dele meio que absorveu o telasma. Aí meio que se grudou no corpo dele. E aí ele conseguiu utilizar aquilo. Queria usar esse novo tipo de poder, não é? Exatamente. O Accelerator tinha o Ain dele, que é Esper, e aí ele ganhou o telasma. Quando ele utilizou o telasma, ele ficou uma forma quase um anjo. É aquilo que ele usa. Isso não classifica ele num híbrido, tipo, ele não é um humano anjo, pelo menos seguindo essa lógica, porque ele só tá utilizando o poder, ele não virou aquela espécie.
Aí, continuando, é um negócio que me faz pensar que os demônios também utilizariam o telasma, mesmo a energia dos anjos. Por que eu penso nisso? É porque, depois disso, é revelado o motivo da cor negra das asas do Accelerator. Aquele telasma responde muito às emoções do usuário. Quando as emoções do Accelerator são a maioria delas negativas, ela se torna negra e fica cada vez mais forte quanto mais forte a energia negativa do Accelerator. Por isso que em momentos que ele entra em surto, como naquela vez que o Caquinha acertou a amiga dele lá, ou então todas aquelas loucuras que acontecem, quanto mais surtado, mais o telasma responde negativamente à energia negativa dele e fica negra daquela forma doida. Já durante a Terceira Guerra Mundial, quando ele finalmente aprende sobre a magia e tal, aí sim ele meio que transforma aquele negócio que estava meio no subconsciente, o conhecimento do subconsciente para o consciente normal. Aí volta a entender tudo assim, e aí sim ele desperta, ele consegue utilizar aquela forma angélica naquele momento, porque algo que ele só poderia fazer subconscientemente quando estivesse muito negativo, agora ele consegue fazer consciente, já que agora a magia faz parte dele. E aí ele também acabou absorvendo um pouco mais de telasma, já que estava rolando tudo aquilo lá na Terceira Guerra Mundial. E quando ele se separou das emoções negativas e elas se tornaram puras, meio que as asas negras se tornaram brancas, que era uma prova de que ele foi purificado. Agora ele não tem mais as emoções negativas que ficavam rodeando a mente dele, como ele tem que ser um vilão, tudo aquilo que ele aprendeu com Toma. Agora ele pode se libertar e desejar proteger as pessoas. E isso fez com que as asas dele se tornassem brancas. Então, vocês conseguiram entender o negócio das asas? É um mistério que muita gente tinha teorias, tal, e até que você depois de entender a história faz sentido. Só que eu gostava muito, a gente tinha umas teorias muito loucas que eu gostava de ficar vendo, era mó legal. Eu gostava das teorias dos caras, mas deixando isso de lado. Aí, a partir daí, meio que as emoções dele precisam ser cada vez mais positivas para virar as asas brancas e tal. E desde então, eu acho que ele não utilizou, não lembro aqui direito, mas eu acho que ele não utilizou mais as asas negras, somente as brancas a partir desse ponto, depois da Terceira Guerra. Até porque ele se desprendeu das emoções negativas que faziam ela ficar negra. Eu acho que só branca a partir daqui. E agora chegamos naquele estágio, sim, agora se tornamos para a terceira grande evolução da Accelerator, que muda tudo. Mas para isso eu preciso explicar outras coisas que rodeiam essa coisa toda, essa transformação gigantesca do Accelerator. A primeira é sobre a rede Misaka. O que é que acontece? Como vocês se lembram, a rede Misaka é a consciência, é tipo a internet que manda informações de cada uma das Misaka para outra, tal, todo esse negócio. Isso daí é o normal. Só que o Alastair, foi o Alastair? Eu não lembro. Sei que alguém que estava por baixo dos planos da criação da rede Misaka, que também era importante pro plano do Alastair, ou era do Iwas, e acho que é pro plano dos dois. Tá entendendo? É tipo, eles utilizaram uma formação especial na hora da criação da rede Misaka. Eles utilizaram um projeto já baseado em algo real. E o que seria esse algo real? É basicamente as árvores do conhecimento do bem e do mal que existem no mundo da magia. No mundo da magia existe a Seraph e a Kiloft, que são as árvores do conhecimento. A Seraph é o conhecimento do bem, que representa os anjos, o lado do bem. E o que aquela árvore é em questão? Ela é meio que o conhecimento para os humanos de tudo do bem, assim, que Deus fez ao mundo. Essas árvores têm um negócio de serem bastante submissas à criação de Deus. Tipo, se Deus fez algo bom, aí é conhecimento que é adquirido através da Seraph. E se é algo que ele fez, meio que os apocalipses, tudo isso, você só consegue ter esse conhecimento através da Kiloft, que seria a árvore do conhecimento do mal. As magias em si são derivadas disso. Tipo, se você for um mago do bem, você vai atrás do conhecimento de Seraph e tal, tem todo esse negócio. Os anjos também, cada anjo vem de uma fase de Seraph, tem toda essa ligação. A Kiloft, que seria o conhecimento do mal, também é o reverso é o contrário da árvore do bem, podemos dizer assim. Ela é através dela, se algum mago, ela não é má por si, podemos dizer assim, ela só tem conhecimentos malignos sobre o mundo. Por isso que se um mago desse que tiver que trilhar num caminho assim, simplesmente mudar de ideia e ir atrás dos conhecimentos de Kiloft, aí ele vai começar a ir pro lado negro da força, mas ele ainda não vai se tornar uma pessoa má. Só que com o passar do tempo, quanto mais ele for investigando isso, menos ele vai se perdendo a noção do mundo, mais ele vai acreditando nos rituais malignos
malignos e tal, e mais ele vai ficando do mal, entendeu? Ele vai se corrompendo com o tempo. Por que isso é importante? É porque você precisa entender que essas duas árvores do conhecimento do bem e do mal, que é tão importante pro mundo da magia, meio que o Alastair colocou isso dentro das informações da Rede Mizaka, para que a Rede Mizaka total fosse uma árvore também. Essa aí foi a base do projeto para criar a Clonote, que seria uma terceira árvore, uma árvore totalmente feita para a ciência. Essa árvore visava meio que o poder dos humanos para se rebelar aos deuses, enquanto elas, a árvore do conhecimento do bem e do mal, eram muito submissas a Deus, assim, tudo esse negócio, tipo, ele que é o criador, tal, todo esse negócio, que você vê até como eles são religiosos, os magos. A Clonote seria algo mais para os ateus, podemos dizer, para as pessoas, para os humanos terem a capacidade de matar deuses, tipo, o deus. É bem bizarro e bugado, porque a Alastair tinha isso também, pro plano dele e tal. Ela permitiria que os humanos conseguissem desafiar Deus. Ela era uma árvore que se rebelava a esses conhecimentos comuns. Só que não é tão fácil, né? Ele criou lá, usando a Rede Mizaka, até tentou fazer... Foi por isso que ele utilizou a Rede Mizaka para criar o anjo artificial. Tem todo esse coisa e tal. Só que a árvore nunca deu certo. Até um certo momento, né? Mas então, aí dentro dessa Rede Mizaka, onde tá essa árvore também, existe uma consciência, que é tipo uma pessoa. Já houveram várias Mizakas. Aí todas as Mizakas meio que morreram, o conhecimento ia pra outra, tal, tudo assim, tal, até que criou uma vida dentro da própria rede. E essa é a Mizaka Network, que é tipo um ser, uma entidade dentro das redes de Mizaka. Ela não possui um corpo físico, ela é um com a rede, é uma pessoa, ela tem as próprias opiniões, a própria mente e tal, e vive dentro da rede Mizaka. Isso é importante também pro próximo passo da evolução do Accelerator. Então lembre-se disso. Também tem uma coisa. Ela não gostava muito do Accelerator, não. Eu me lembro que teve uma parte lá no volume 5, onde ela tava querendo que o Accelerator sofresse bastante tal, pra que ele tivesse que pagar pelos crimes. É um bagulho bem bugado. Mas ela não gostava muito do Accelerator no começo, não. Além disso, outra coisa que vocês têm que saber é sobre a Kilof, que é a demôniazinha lá que é muito fofinha, cara. E não, ela não é uma loli. Não, ela não é uma loli, porque em idade ela é bem mais velha do que... mas em idade não coisa, tá. Vamos dizer que não é só por idade. O tamanho real dela é do tamanho do Accelerator, cara. Ela é grandona assim, ela fica pequena às vezes em algumas fotos, mas isso é porque ela tava se recuperando. Eu acho que tem algum outro anime que mostra que quando... Não, que tem tipo esse negócio, esse padrão. Quando ficou fraco, fica pequenininho, aí depois quando vai recuperando, fica forte. Acho que... é tipo até o Luffy, eu acho que ele, quando ele usa o Gertrude lá, ele fica pequenininho, aí depois volta o tamanho real, é algo daquele tipo. Ela fica pequenininha quando tá se recuperando, mas depois que ela tá na fase completa dela, até antes dela se machucar e tal, ela era bem grandona. Para que esse foi esse assunto da Loli? Nada não, só que ele foi... Agora voltando assim pro assunto sério, não, é sério, tinha os caras falando que o Accelerator tava cheio de Loli em volta. Por causa da Last Order e tal. Não, pô, calma. Aí tem esse bagulho dela. Ela foi criada pelo Corazon. Sim, quem é Corazon? Bom, Corazon é um grande demônio poderoso, bravo pra caramba, que eu não coloquei em nenhuma das minhas duas listas, porque eu não saberia encaixar ele no lado da magia ou da ciência. Eu também não queria muito colocar um demônio super poderoso, mas na lista dos seres mais fortes de Toaru, dos dois lados assim, misturando tudo, eu vou colocar ele. Mas meio que nem precisa pensar muito no quão forte ele é. É só lembrar que o Accelerator deu o golpe que sacudiu o universo nele e ele sobreviveu. Já consegue imaginar? Bom, então, o Corazon criou a Kilof, essa demôniazinha aí, pra ser a assassina do Alastair. Sim, é tipo uma assassina de encomenda. Ele criou esse demônio. A Kilof também não é um demônio puro. Ela é meio que uma demônia artificial criada pelo Corazon a partir dos dados dele e utilizando o poder da Kilof, que é a árvore do conhecimento do mal. Ele criou essa demôniazinha aí pra matar o Alastair, tal, todo bagulho. Ele até fez ela se disfarçar da Laura. Vocês lembram aí? Ela apareceu no anime. Eu não sei se durante o anime, tipo, eu não consigo lembrar agora se durante o anime ela já era Kilof ou isso aconteceu depois. Esquece, é melhor nem pensar muito nisso. Então, aí durante a invasão do Reino Unido por causa dos bagulho com Crowley e tal, a Kilof estava utilizando o corpo da Kanzaki
e usando seus poderes para influenciar os defensores quando ela e o Cavaleiro Líder lutaram para atacar o Crowley. Até porque ela foi criada exatamente para matar o Crowley. E você já deve ter entendido bem o motivo por ela ter feito tudo isso. Só que aí o Alastor percebeu a presença do demônio e derrotou tanto a Kanzaki quanto o Cavaleiro Líder. O cara é muito poderosão. E aí, depois de ter feito isso, ele conseguiu expulsar para fora do corpo da Kanzaki o Qliphth. A Clifa. Eu falei Qliphth esse tempo todo, não é? Qliphth é o nome da árvore, A Clifa, pô. Depois de ter expulsado a Clifa do corpo da Kanzaki, ele meio que atacou ela até chegar a um ponto de destruir. No entanto, ele falhou. Ele não conseguiu eliminar ela, só conseguiu deixar ela extremamente fraca e jogada lá no canto. Depois disso, meio que ela teve que começar a se recuperar. Afinal, ela foi brutalmente derrotada pelo Alastor e tal, todo esse bagulho. Foi machucada e começou a tentar se regenerar durante esse tempo, até que ela ficou pequena, que eu tinha falado antes. E aí, depois de bastante acontecimentos durante o arco, meio que o Accelerator encontra ela lá, caída, se recuperando. E aí ele percebe, tipo... ela é Stonks, ela é um demônio muito poderoso de conhecimento mágico, sendo que ela foi criada pelo Corazon, utilizando a árvore do coisa, então ela tinha uma caralhada de conhecimento mágico. E aí ele lembra de tudo que ela tinha feito quando ela fazia meio que contrato com os humanos, pelo meio da controle assim tal. Aí ele teve a grande ideia. Você tinha feito o contrato tanto com o Corazon, com o pessoal assim. Então, quer saber? Você vai fazer um contrato comigo, sendo a guia... o contrato pra ele utilizar a magia e tal. Ela é a guia mágica dele, tem todo um bagulho dela. Ele não sofrer mais muito efeito negativo, já que tá com um contrato com ela. É um monte de pontos fortes nesse contrato. Ela, logicamente, não queria muito aceitar. Só que ele também fala, tipo, ou você faz o contrato comigo, ou morre. E como ela tava meio que mal ali, fraca, meio que ela não teve escolha. E aí aceita o contrato, e os dois faziam um contrato. O contrato que o Accelerator fez com ela foi na base da porrada mesmo. O que já deixou o Accelerator bem mais forte. Afinal, agora ele tem aquilo do lado, agora conseguindo utilizar magia, mudando algumas leis que fogem da compreensão humana. É bem absurdo, já que ele pode manipular os vetores e já estava extremamente forte. Só que aí você pensa, esse é o ponto máximo do Accelerator? Nem brincando, porque aí, depois que rola a batalha de todo mundo contra o Corazon, que é forte pra caramba e tá destruindo tudo, chega o momento da batalha entre o Accelerator e o Corazon. E durante a batalha, chega num momento tão crítico que a própria rede Misaka, o Accelerator tava utilizando aquele... Olha só como é importante ele tá utilizando aquele bagulho no pescoço, tá vendo? Foi através disso que a consciência da rede Misaka conseguiu se comunicar com o Accelerator, e aí ela decidiu dar mais força pra ele também. E aí a Clifa conseguiu, já que estava conectada com o corpo dele através do contrato também, tava todo mundo reunido ali na mente do Accelerator. É só você pensar numa sala de bate-papo onde os três estavam se conversando. O Accelerator até ficar com raiva, tipo, tem muita gente falando na minha cabeça ultimamente. A Clifa, como era uma criatura feita baseada na árvore de Qliphth, ela conseguiu ter uma compreensão daquela árvore que existia lá dentro da rede Misaka, que seria a Clonat, que é a árvore dos humanos. E aí, utilizando os poderes do Accelerator e agora com a magia, ela meio que conseguiu entrar dentro da árvore e dar esses poderes esse árvore, a base da árvore pro Accelerator, para colocar dentro do corpo do Accelerator. Então, conectando tudo, ela conectou a árvore com o Accelerator com a magia, já que ela é a fonte de magia, e aí com a rede Misaka também, dando informações de Campus Ain, que foi o que baseou também muita força da transformação da Misaka em Esper Level 6. O cara ganhou basicamente poder de tudo que era Bereléu possível. Aí, quando isso tudo aconteceu, ele meio que conseguiu dar energia suficiente para aquele projeto de árvore, fazendo a árvore que existia dentro da rede Misaka ser uma árvore real. Tanto que o próprio Corazon ficou preocupado, tipo, ele ficou gritando: você tá mudando as leis básicas do mundo. Se o mundo foi criado a partir dessas duas árvores, especialmente o mundo mágico, você está criando um terceiro poder capaz de enfrentar deuses.
ele deu vida a isso, ele criou essa árvore absurda, porque agora existe a árvore Clodot, que era o plano principal do Alastair lá, agora ela é real, ela tem poder, e o Accelerator é o principal usuário dela, uma árvore capaz de enfrentar Deus. No momento que ele ascende a essa terceira fase, se tornando ainda extremamente mais forte, o Accelerator acabou sendo iluminado por essa nova árvore e tal, e conseguindo uma resposta diferente de todas as anteriores, tanto emocionalmente para as perguntas que ele tinha, dúvidas e tal, quanto para as da vida tal, da criação, que só eram possíveis ser respondidas, tipo, as perguntas da vida que só eram possíveis ser respondidas pelos magos através do conhecimento gerado da árvore do conhecimento do bem ou da árvore do conhecimento do mal. Isso fez com que ele pudesse mexer com a própria realidade. Na hora que ele ganhou tanto poder, aí as asas meio que agora ganharam mais energia ainda, já que agora ele estava criando o próprio tipo de telasma também, e um negócio absurdo com todo esse poder, e aí ele despertou full. Agora ele está utilizando o poder do telasma da forma dos anjos, utilizando habilidades Esper, tudo isso ao mesmo tempo, e elas foram para um nível considerado extremamente superior. É igual às asas do próprio Aiwas, que é uma criatura extremamente poderosa lá, um anjo sagrado tal, que tem aquelas asas meio que parece, não são bem asas, é algo bem mais estranho, é tipo umas fios coisado. Ele ganha aquela de tipo de asa com a coloração platina. Acho que isso explica geral o nível de poder dele, né? Afinal agora você não tem dúvida, esse daí é de onde veio tanto de energia do cara. Ele ganhou energia de todo que é lugar possível. Então todas as pontas foram se encaixando para esse momento perfeito para ele ficar o mais roubado possível. E aí, como sabemos, é onde rola também o golpe que estremeceu a galáxia. Isso porque ele agora tava mexendo com realidades, ele tava com um poder gigantesco. Cara, ele tá com o poder de desafiar Deus, entendeu? É algo extremamente monstruoso. Só que aí chegamos naquilo. Agora que sabemos que existe esse nível de poder, criaturas, o que é que o criador da obra vai fazer? Vai fazer o pessoal ir pro torneio do poder e enfrentar se perdendo o nível de poder? Não, meio que ele deu um sossega-leão em todos os bichos bizarros e absurdos que estavam vivos em New Testament pra ficar mais fácil de controlar. Tipo o que? Eu falei no comentário que ele matou o Corozon. Sério, ele não matou o Corozon, só deixou o cara incapacitado. Mas pelo que eu vi na história, pelo menos na minha crença, ele não vai meio que utilizar o Corozon por um bom tempo, se usar de novo, tá entendendo? Eu não acho que ele vai usar isso. Afinal, tem muitas outras coisas pra ele trabalhar e tal, mas tem bastante tempo ainda. Estamos no quarto de Gênesis, ele ainda pode utilizar assim o Corozon em alguma outra coisa. Além dele, tem também o Accelerator e outros vários personagens. O que é que você deve estar se pensando? Agora que o Accelerator tá tão forte, por que se preocupar com algum inimigo? É só mandar o Accelerator lá pra cima, tal e... Bom, por parte, depois dessa batalha toda contra o Corozon, meio que cada um foi pra um canto lá. E aí você pensa, o que aconteceu com o menino Accelerator? Simples. Ele se tornou o novo presidente da Cidade Academia. Sabe o posto que o Alastair tava, tipo, controlando tudo assim? Então, o cara se tornou o presidente da Cidade Academia. Aí você pensa, o quê? Aí, mas ainda não é explicação suficiente para nem se envolver com batalha. Pois é. Depois que ele se tornou um presidente, foi até como acabou. A gente acabou New Testament com aquela de agora ele é o presidente da Cidade Academia, o diretor central, o muito importantão. Então agora tá muito mais incrível. A gente ficou com essa sensação. Pelo menos eu, com a história do Accelerator, que por mim acabaria daquele jeito mesmo. Só que a gente tem Genesis Testament. O que é que vai rolar? A gente começa com Genesis Testament, com o Accelerator se entregando pra polícia e sendo preso. O quê? Pois é. Ele decidiu acabar de vez com o lado negro da Cidade Academia. E agora, como diretor, já era bem mais possível. E ele meio que decidiu que os crimes dele também não deveriam ser perdoados. Então ele também deveria pagar pelos próprios crimes e ser preso. Nesse momento a gente vê que a Cliff ainda tá com ele, pelo menos, já tá ganhando aquele negócio. Só que você pensa, tá, ele se entregou pra polícia, mas com certeza o cara, quando quiser sair, ele vai sair. Será mesmo? Tem um arco onde rola um sequestro da Last Order. Você sabe como ele se importa com a Last Order e tal. Ele fica sabendo do sequestro, até os sequestradores decidem fazer isso porque queriam acabar com o plano dele e tal. Não queriam deixar que ele acabasse com o lado negro da cidade. E queriam fazer ele sair da prisão toda assim pra provar a teoria dele estava errada, que nunca poderia ser parada. Ele decidiu ficar lá, pois é.
Mesmo com a Last Order, ele simplesmente decidiu confiar que, tipo, personagens como a Misako ou o Toma, que já são heróis lá da cidade, iriam ajudar ela. E até dá certo, o Toma vai lá e salva. E isso é mais uma prova de que ele realmente tá decidido a ficar lá. Ele vai sair? Pode ser que sim. Talvez quando o plano da Ana dê certo, ele veja que o negócio vai dar muito ruim, tipo, nível global, e aí ele saia. Talvez. Não dá pra saber, pelo menos o que ele mostra que ele não quer. Mas também não é impossível. É algo bem naquela, a gente fica... Será que ele não vai sair mesmo? Será que ele vai? Não temos prova de nada. É bem triste eu ficar pensando nisso. Porque eu queria ver o Accelerator mitando nível Deus agora. Mas dá pra fazer sentido. O criador acho que não queria que o mundo ficasse absurdo no nível de poder. Todo mundo perdesse controle do nível de poder atual. E foi algo melhor do que matar o Accelerator, né? Já seria um negócio mais bizarro se ele tivesse matado. Ele não tá morto, ele tá preso lá. A gente viu algumas cenas, tipo quando a Last Order conversou com ele lá, e até viu que ele tava determinado a percorrer isso mesmo. Tem bastante coisa. Não dá pra saber o que vai rolar, é meio tristinho. Mas Genesis Testament acabou de começar, ainda estamos no 4º volume dessa nova temporada da novel. Então tem bastante coisa, podemos ver muito desenrolar. Ninguém esperaria que New Testament ia chegar num nível tão absurdo de poder, e chegou. Mas isso aí, o que é que você acha que vai rolar? Vai aparecer algum outro personagem tão roubado, além dos que já foram apresentados em New Testament? Provavelmente sim, até eu tô falando, se o plano da Ana der certo, muita coisa vai ser perdida e tal. O que vai acontecer com o Accelerator? Vai continuar preso o resto da Genesis Testament? Eu duvido muito, mas é uma possibilidade. Falando nisso, ele também tem um plano. Ele tem um plano, mesmo dentro das grades, o plano dele tá acontecendo, que é o plano coisa... Na verdade, meio que o plano dele já... esquece, eu não vou falar disso agora, não. Vou deixar isso pra quando eu fazer um resumo do arco da Genesis Testament. Cara, vai demorar, né? Tá ligado no que eu posso falar. Mas era isso que eu queria trazer por hoje. Obrigado por assistirem o vídeo. Me diz aí se alguma coisa ainda falta ser explicado aqui e eu esqueci nesse vídeo. Se você deixou alguma dúvida e eu ver que ela foi pequena, eu vou responder nos comentários. Se eu ver que é muito grande os brechas que eu deixei, eu posso trazer em outro vídeo para explicar mais detalhadamente. Valeu, falou, fui!